Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para você que está me assistindo. Eu sou o Juan Pablo, aluno da Universidade Uniateneu e venho por meio desse vídeo lhe ensinar a fazer um curso básico aqui, né, de Excel, certo? Vou ensinar aqui basicamente você se virar dentro do Excel. E o que é o Excel? O Excel é basicamente aí uma aplicação, certo? Uma plataforma aí onde você vai poder criar tabelas, certo? E manipular os dados dessas tabelas, tá bom? Então, primeiramente, vamos criar nossa primeira tabela, tá bom? Primeiramente, o que é que você tem que saber? Você tem que saber como inserir um dado no Excel. Como você faz isso? Você clica em uma célula, qualquer célula que você tiver por aqui, e coloca o dado que você quer, certo? Ah, ok. Isso é muito simples. Clico na célula e coloco o número ou a palavra que eu quiser. Agora vamos supor que eu queira somar essas duas células, essa célula com essa célula. O que eu faço? Vamos lá. Clico na célula onde eu quero que seja exibido o resultado, dou igual, certo? E coloco a posição do número que eu quero. Do caso aqui, ó, B10, tá vendo? Coloco aqui B3 mais C3. E aí dá o resultado, certo? É como se fosse batalha naval, certo? Casa C3, casa C4, é como se fosse uma batalha naval. Mas se você não quiser ficar decorando essas casinhas, ficar perdendo tempo com isso, o que você pode fazer? Você pode simplesmente clicar na célula, botar um igual e clicar, certo? No número que você quer, mais o outro número que você quer. E aí vai dar na mesma coisa, tá bom? Beleza. Sabemos somar dois números, sabemos inserir dados na nossa tabela. Vamos criar nossa primeira tabela. Uma tabelinha aqui de fluxo de caixa bem simples, certo? Pra gente mesmo aprender aqui a ir se virando no Excel, tá bom? Primeiramente, toda tabela tem um título. Vou colocar aqui, ó, fluxo de caixa. Ok. Esse fluxo de caixa vai ter uma data, vai ter o nome do produto e vai ter também, além do nome do produto, vai ter também entrada barra saída. Ok, então temos a coluna data, coluna nome do produto e entrada ou saída, certo? Vamos lá. Na data, eu posso colocar aqui uma data aleatória, né? 0/2 do 03 de 2012. Uma sacada genial aqui, pessoal, é que se eu clicar nessa bolinha, tá vendo? E arrastar para baixo, automaticamente vai somando os dias, tá bom? Então muito bom aí você saber desse macete, porque pode ser que em um momento você precise, certo? Você clica aqui, ó, arrasta para baixo, tá vendo? E ele vai adicionando os dias automaticamente para você, certo? Então, vamos lá. Vai ser um fluxo de caixa do mesmo produto. Produto A. E eu quero que esse produto A se repita em todas as células. O que é que eu faço? Vou aqui na bolinha, certo? E clico e arrasto lá para baixo. Ah, tem outra maneira? Tem. Copio a célula que eu quero, seleciono as outras células que estão vazias e dou um Ctrl V. Pronto, certo? Entrada ou saída. Aqui na nossa lógica, toda entrada de dinheiro de um produto A, certo? Vamos supor, a venda de um produto vai ser o número positivo. Então, vamos lá, o produto custa 10 reais. Então, vendi o produto, certo? Ganhei 10 reais. Comprei esse produto, vai ser menos 10, tá bom? É uma lógica, talvez nem faça muito sentido para você que está assistindo, mas vocês vão entender conforme for passando aqui o vídeo, o que é que eu quero fazer com esses números positivo e negativo, tá bom? Para não perder muito tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esses números, certo? Ctrl C, básico, ou então botão direito, copiar, e vou colar nas outras células. Acabei aqui colando demais. Ok.
Então temos aqui uma tabelazinha simples. Um título, fluxo de caixa, data, nome do produto e entrada ou saída. Vamos lá, esse fluxo de caixa está bem aqui na ponta e eu quero que ele fique no meio. O que é que eu vou fazer? Certo? Para ele ficar no meio, ele tem que ocupar um espaço de 3 colunas, tá bom? O que é que eu faço? Eu seleciono essas 3 colunas, tá bom? Incluindo a coluna que está o fluxo de caixa, certo? E tem aqui uma opçãozinha, ó, tá vendo, ó? Mesclar células, tá bom? Eu clico aqui em mesclar células. E o fluxo de caixa ainda está aqui na ponta, tá vendo? Então eu vou aqui, ó, para alinhar o texto e coloco para alinhar no centro, tá bom? Uma coisa que eu não expliquei foi sobre as ferramentas, né, que existem aqui em cima. Mas é básico, galera. Primeiro temos a questão de aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais, certo? Temos aqui também a opção de formatar como moeda, formatar como porcentagem. Aqui você muda a fonte da sua tabela, se você quer uma fonte mais bonitinha, uma fonte diferente, escrita de forma diferente, você escolhe tudo por aqui, tá certo? Aqui você aumenta ou diminui o tamanho da fonte. Aqui você escolhe se você quer em negrito, itálico, enfim. Aqui você muda a cor do seu texto, certo? Aqui nesse A. Nesse balde você muda a cor de preenchimento da célula em si. Eu vou até clicar aqui para vocês verem como a cor da célula vai mudando. Aqui em bordas, eu basicamente mudo a cor dessas bordas que tem aqui, certo? No Excel, tá vendo que é um begezinho bem clarinho? Eu posso mudar a cor da minha borda por aqui, tá certo? Mas a gente vai ver mais na frente, tá bom? Ok, deixamos aqui o fluxo de caixa no meio. E as datas já estão aqui, tudo certo. Nome do produto tá ok. Entrada e saída. Eu quero formatar esses números para formato de moeda. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, certo? E vou clicar aqui em formatar moeda. Formatou. Ok. Tá bonitinho minha tabela e tudo mais. O que é que eu posso fazer? Posso mudar as cores, né? Aqui em fluxo de caixa eu vou colocar aqui, ó. Eu vou clicar aqui no balde, certo? Nesse baldezinho aqui, e vou colocar um fundo preto, certo? Bem radical mesmo. E aqui no A eu vou mudar a cor do texto. Vou colocar branco. Bem radical mesmo, certo? Na data aqui eu vou colocar uma cor de fundo mais amarelada. Não, vou deixar azul. Deixar aqui mais azulada, tudo azulado. Não sou muito bom com design, tá? Mas só pra deixar nossa tabela aqui bonita, certo? Agora vamos para uma coisa bem interessante. Formatação condicional, cara. Tá vendo que esses números aqui, eles estão positivo, negativo, negativo, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui esses números, certo? E vai clicar aqui no cor de preenchimento, certo? E vamos em formatação condicional, tá vendo? Cliquei aqui no balde de tinta e cliquei em formatação condicional. Aqui, ó, tá selecionado o intervalo, certo? Das células que a gente quer, tá certo? E aqui tá, como é que eu posso dizer? A verificação, certo? Aqui em formatar células se vai ter uma verificação. Então a verificação vai ser o seguinte. Se, certo? O número for menor que 0, ele vai ter uma cor vermelha. Nossa célula vai ficar vermelha, tá vendo? Ó, já ficou vermelho as células que estão com cores ou com valores menores que 0, certo? Clico em concluído. Eu posso aqui, ó, clicar em adicionar outra regra. E a regra vai ser o contrário, certo? Caso for maior que 0, aí vai ficar verdinho, tá? Formatação condicional aí quebra muito galho, tá? Para você que quer formatar aí sua tabela, mudar a cor aí dinamicamente, tá certo? É muito interessante, tá bom? Agora vamos para a segunda parte aqui do nossa aula, certo?
depois desse fluxo de caixa, que tal, cara, a gente criar aqui um dashboard, certo? O que é um dashboard? É basicamente uma tela onde exibe vários gráficos, sendo bem grosso mesmo, falando assim de forma bem ignorante. É uma tela que tem vários gráficos. Então como é que a gente vai fazer? Primeiramente, eu quero tirar todas essas grades aqui, essas linhas que tem aqui na nossa tabela. O que eu vou fazer? Eu vou aqui na opçãozinha de ver, tá certo? Aqui em mostrar, tá vendo? Que tem linha de grade. Eu clico nela e desmarco. E aí vai ficar assim, ó. Tudo. Não dá pra ver nenhuma linha, certo? Não dá pra ver nenhuma borda, tá bom? Nenhuma borda. E o que a gente vai fazer agora, certo? A gente vai adicionar alguns dados e criar. Vamos criar gráficos, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui, certo? Vamos lá, vamos fazer um levantamento de patrimônio, certo? Primeiramente vai ter o dinheiro que você tem no banco, tá bom? Então, para representar aqui a coluna aqui do banco, eu vou inserir uma imagem aqui nessa célula. Como é que eu vou fazer isso? Inserir, certo? Imagem, aí tem inserir imagem na célula. Beleza. Agora eu vou aqui em imagens do Google, pesquiso aqui por banco. E eu vou colocar essa imagem aqui. Ok, tá aqui. Vou alinhar aqui esse banco no centro da nossa célula. Vamos supor que o cara tenha R$ 100 no banco. Ok. Agora em casa, né? Vou inserir agora uma imagem aqui, certo? Imagem na célula. Vou colocar aqui dinheiro. Vamos supor que dinheiro em espécie guardado dentro da casa dele, certo? Selecionar a imagenzinha aqui. E vou alinhar ela ao centro. Vamos supor que em espécie ele também tenha R$ 100 em espécie, tá bom? Até aí tudo bem, certo? Então o patrimônio total dele, vamos colocar aqui, ó. Patrimônio. Patrimônio vai ser igual, certo? Eu vou colocar aqui, ó, sinalzinho de igual. E vou clicar aqui no 100, certo? E vou clicar no outro 100 aqui, ó. Dou um Enter e vai ter aqui a soma dos dois valores, certo? Se fosse várias colunas, várias linhas, eu poderia selecionar. Ou então, vamos lá, outra coisa que eu não ensinei para vocês. Vamos supor que eu quisesse somar essa coluna aqui todinha, né? Eu coloco A, dois pontos, A. E seleciono toda a coluna, tá vendo? Quero selecionar toda a coluna B. B, dois pontos, B. E aí seleciono toda a coluna B. Ok? Então vamos lá. C igual a 14 mais B14. 200. Ok. Mas eu não criei nenhum gráfico até agora, né? Ok, você não criou nenhum gráfico. Mas vamos fazer a nossa segunda tabela. E depois da segunda tabela a gente vai criar um gráfico mesmo, tá bom? Acho que eu vou colocar aqui levantamento de patrimônio mensal. Alguma coisa assim. Vai ser uma tabela de levantamento de patrimônio. Todo mês vai ser um levantamento de patrimônio. Então vamos colocar aqui, ó. Ok, patrimônio total. E aí vai ter uma data. Vai ter um valor. Vou botar só RS mesmo. Então a data vai ser, vamos lá, mês 2, né? 2023. Mês 3, certo? 2023. Mês. Depois de colocar os meses, eu vou colocar aqui os valores, certo? Vou colocar aqui 100, 200, 300 e 150. Vou formatar aqui, deixar bem bonitinho aqui em formato de moeda, certo? Não precisava disso, mas deixa mais bonitinho aqui, mais visual aqui na nossa tabela, certo? Deixar mais visual. Mesclar aqui duas células que eu ensinei para vocês, né? Seleciona as duas células. Eu vou aqui, ó, em mesclar células.
e vou alinhar o texto ao centro. Ok. Vamos criar o nosso primeiro gráfico, que é, certo, o levantamento de patrimônio mensal, tá bom? Levantamento de patrimônio mensal. Como é que você vai criar seu primeiro gráfico? Muito simples. Seleciona a sua tabela, toda a sua tabela. Vai aqui, ó, inserir gráfico. Clicou, já é para aparecer o seu gráfico aqui, assim, ó, na lata, certo? Na lata vai aparecer o seu gráfico. Ah, não quero em barra. Vou aqui, ó, em tipo de gráfico e mudo. Boto para linha, boto para pizza e assim vai, tá? Aqui tem vários tipos de gráficos, tá bom? Mas eu vou deixar o gráfico mesmo de coluna, certo? E aqui tá, ó, no mês 5 foi 150, né? No mês 4, R$ 300. Então aqui é como se fosse um levantamento de patrimônio mensal, tá certo? E eu vou colocar aqui também, eu esqueci, colocar aqui alguns dados pessoais, certo? Nome, idade, certo? E deixa eu ver o que eu coloco aqui. Coloco só isso mesmo, certo? O nome eu vou colocar aqui, ó, Zezinho, certo? E a idade, cara. Eu poderia colocar a minha idade aqui, né? Tipo, agora mesmo. Mas tem funções no Excel. No Excel existem funções. Eu vou fazer um cálculo, uma lógica para calcular aqui minha idade, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou nessa célula C2, apertar em igual e colocar agora. Agora, certo? É uma função que retorna a data de agora. Tá vendo? Retornou aqui a data de agora aqui na minha célula. E o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar só, certo? O ano da data de hoje. Então eu vou aqui, ano, certo? Aqui, ó, ano. E coloco esse agora dentro de um parêntese. E vai retornar o ano que eu estou. Se eu pegar o ano que eu estou menos o ano que eu nasci, vai dar a minha idade. Então, quando for em 2024, 2025, esse ano vai atualizando automaticamente. E existem vários tipos de cálculos e de funções que você pode fazer aqui no Excel, certo? Inclusive, essa é a parte mais interessante do Excel, por isso que as pessoas utilizam o Excel, né? Então, ok, temos aqui um levantamento de patrimônios mensal, certo? Eu vou só editar aqui esse título. Ok, até aqui tudo bem, certo? Agora eu quero mostrar aqui só o que eu tenho no banco e só o que eu tenho em dinheiro e meu patrimônio total, certo? Então vamos lá. Clico na célula que eu quero, certo? Vou aqui em inserir gráfico e ver um gráfico aqui esquisito, certo? Então o que é que eu quero mostrar? Só o que eu tenho no banco. Mas ele mostra um gráfico esquisito, certo? Então vamos lá, vamos editar isso daqui. Eu vou aqui, ó, desmarco tudo, apago tudo, ó, removo tudo isso daqui. Removo mesmo. Edito o tipo de gráfico. O tipo de gráfico vai ser gráfico de visão geral. Tira esse intervalo de dados aqui. E o chave valor dele vai ser A14. E apareceu aqui, certo? Os R$ 100, certo? Vou adicionar um título para ele. Vou aqui em personalizar. Aqui, achei. Títulos do gráfico. Vou colocar aqui banco, que é o que eu tenho no banco, certo? E aqui eu vou fazer o mesmo pro patrimônio que eu tenho em espécie, certo? Mudo o estilo do gráfico.
Pronto, agora eu vou organizar isso daqui, pessoal. Vamos organizar isso daqui, certo? Porque um dashboard, o objetivo é esse, ser organizado e visual. Então eu vou organizando tudo isso daqui. Pegar esse gráfico, colocar aqui embaixo. Pronto, pessoal. Acabamos de criar aqui o nosso primeiro gráfico, nossa primeira tela de dashboard, certo? Bem simples mesmo, pra gente aprender e se virando aqui no Excel. E aqui do lado eu posso colocar, certo? Uma tabela com o fluxo de gastos, certo? Eu anoto todos os meus gastos aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Gastos. E aqui eu vou colocar a data, descrição, o valor em reais, certo? Ah, o tipo e o valor em reais. A data eu vou colocar aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Na descrição eu vou colocar qualquer descrição. E agora que vem a mágica, a parte mais interessante dessa tabela. Aqui em tipo, o que eu quero dizer com isso? Existem vários tipos de gastos, né? Gastos com saúde, alimentação, transporte. Para você não ter que ficar digitando aqui sempre, o que é que você pode fazer? Você vai aqui em inserir, certo? E vai aqui em lista suspensa, tá vendo? E vai aparecer isso daqui, ó. Regras de validação de dados. Não se assuste com isso, certo? O que importa é aqui, ó. Opção 1, opção 2, tá vendo? Na opção 1 eu vou colocar aqui educação. Educação. Aqui eu vou colocar moradia. Vou adicionar outro item chamado saúde. Ah, botar aqui também comida. Comida. E concluído, certo? Ok. Tá vendo que apareceu aqui um inputzinho, né, um botão? Quando você clica aqui, cara, tá vendo aqui, ó? Vem uns nomezinhos automáticos para você, cara. Você clica, ó. Não precisa escrever. Eu quero replicar isso daqui para toda a minha tabela. O que é que eu faço? Eu vou aqui, ó. E replico. Tá vendo? Aqui na bolinhazinha aqui, tá vendo? E aí eu vou editando. Saúde, educação. E eu não tô digitando, só estou clicando em botões, certo? E eu posso também aqui mudar a cor, certo? Pode só adicionar uma cor para educação, uma cor para moradia, uma cor para saúde e adicionando cores, tá bom? Mas aí é com você, fica a seu critério, tá bom? Vamos aí então para nossa terceira e última lição para você aprender a mexer com Excel, certo? Que é basicamente uma lista de tarefas, certo? Então, vamos começar aqui primeiramente criando aqui a nossa coluna tarefa. E a nossa coluna status. Aqui na tarefa vai ser simples, vai ser só mesmo o que a gente vai fazer, né? Ah, tarefa 1. Aí tem tarefa 2. E eu vou replicar aqui, certo? Repliquei. E aqui no status vai ser, eu vou inserir, certo? Aqui clicar em inserir, caixa de seleção. E eu vou replicar essa caixa de seleção
para todas as nossas tarefas. Ok. E o que eu vou fazer agora? Quando eu clicar nessa caixa de seleção, ele vai ter o valor verdadeiro, tá vendo? Então o que é que vai acontecer? Eu quero que quando eu clique nessa caixa de seleção, essa palavra aqui fique sublinhada dessa maneira, ó. Tá vendo? Fique com essa linha no meio. Então como é que eu faço isso? Eu vou em formatação condicional. Lembra da formatação condicional que a gente fez com as cores? Agora a gente vai fazer para mudar outros elementos de uma célula. Como a gente vai fazer isso? Vamos aqui clicar na célula onde está o nosso checkbox, certo? Vamos aqui em formatar. Aí tem formatação condicional. Aqui você já se depara com uma tela bem semelhante, né? Bem familiarizada, né? Então você vai para regra de formatação. E a regra é o seguinte. Acho que é não está vazio. Quando ele não está vazio, ele vai ficar certo. O que é que eu vou mudar aqui, pessoal? Regra de formatação. Não está vazio, certo? E aqui, aplicar o intervalo. Eu vou aplicar a coluna A2. Tá vendo? E eu vou clicar aqui, ó, e taxado, tá vendo? Eu vou só mudar aqui essa fonte, deixar ela branca mesmo, normal. Pronto. Então vai ficar assim, certo? Toda vez que a gente clicar, vai ter que ficar assim. Então, perdão, eu me confundi aqui. O que acontece? Aplicar o intervalo. Eu vou aplicar, certo? Essa formatação condicional a toda a minha coluna A. Como é que eu seleciono a coluna inteira, né? A, dois pontos A. Beleza. A coluna A inteira. Então, ó, vai ser a partir da A2, certo? A2. Então, A2 até o A, certo? Assim eu seleciono toda a minha coluna, certo? A partir da linha A2, certo? E a regra de formatação, certo? Eu vou colocar fórmula personalizada, certo? Isso daqui, ó, fórmula personalizada. Eu vou colocar igual B2, tá vendo? Mas ele vai identificar, certo? O Google Docs tem uma inteligência artificial aí que identifica as coisas, tá bom? E eu vou selecionar aqui, ó, taxado. Clique em concluído, certo? E quando eu clicar aqui, ó, no checkboxzinho, ó, ele vai taxando aqui as minhas fontes, tá vendo? Então, tudo que eu faço, eu apenas marco aqui e vai, tá vendo? Ó, modificando em outra parte da minha tabela, tá bom? E eu posso personalizar isso daqui, colocar, por exemplo, lista de tarefas. Mesclo isso daqui, eu vou clicar aqui, ó, em mesclar células, alinhar o texto aqui no centro. E eu vou pintar isso daqui tudo de verde. Pintar aqui de verde. Tá vendo? E toda tarefa que eu faço, eu aperto aqui, ó. E ele taxa, tá vendo? Se eu quiser editar a formatação condicional, eu tenho que ir na coluna onde está sendo aplicado, né? Então, aqui está sendo aplicada a formatação condicional. Eu clico aqui, vou em formatar, formatação condicional. E aqui eu posso editar, certo? Eu vou mudar também a cor da célula, que vai ser amarelo. Pronto, tá vendo? Agora sempre quando eu marcar, vai mudar para amarelo. Tá vendo? Formatação condicional é muito bacana, tá bom? Muito bacana. E eu vou agora, pessoal, mostrar também algumas coisas que eu fiquei devendo para vocês, né? Uma dessas coisas são os filtros, tá? A gente precisa filtrar, a gente às vezes recebe vários dados, vários tipos de tabelas e informações no Excel, né? Que às vezes a gente precisa filtrar. Por exemplo, vamos supor aqui, né? Essa tabela aqui, fluxo de caixa. Eu preciso filtrar só pelas saídas.
Ou seja, tudo que tem um menos 10. Como é que eu filtro essa tabela só pelas saídas, certo? Ou seja, todos os valores menos 10. Vou falar o seguinte, eu vou aqui, ó, em criar filtro, certo? Tá vendo que ele selecionou toda a minha tabela? Ele selecionou até coluna que não tem nada a ver, tá vendo? Eu vou até desmarcar, ó, remover filtro, clicar de novo aqui, eu removo filtro, certo? E vou fazer o que? Eu vou selecionar, eu vou clicar só até aqui, certo? E vou clicar em aplicar filtro novamente, tá vendo? Ele vai aplicar só até a minha última célula. Ok. E ele, cara, se você for clicando nessas opções aqui que vão aparecendo, pra você vai aparecer uns riscozinhos, sabe? Se você clicar nesses riscos aqui que ficam aparecendo, você vai poder filtrar a sua tabela, certo? Então eu vou clicar aqui nesse último aqui, que é para filtrar pela entrada e saída de dinheiro, certo? E tá vendo aqui, ó? Aqui são todos os tipos de dados que tem na minha tabela, tudo que tá escrito nela, né, na coluna entrada e saída, certo? Então eu vou desmarcar tudo isso daqui e deixar só o menos 10. Quando eu clicar em OK, olha a mágica acontecendo. Só vem as saídas do meu caixa, certo? E para mim limpar isso daqui, eu posso clicar de novo aqui nessa opçãozinha e clicar aqui em limpar, tá vendo? Atenção, cliquei em limpar filtro, né? Mas o que acontece? Eu limpar ele não mostra nada, né? Então eu vou aqui em selecionar tudo para mostrar todos os dados da minha coluna, né? Quero filtrar por data. Clico aqui, ó, na coluna de data, certo? E aqui, ó, tem as datas que eu coloquei, certo? E eu quero, vamos lá, eu quero só do dia 2, certo? Só que, por exemplo, numa tabela muito grande fica muito ruim de você ficar desmarcando, certo? Um monte de datas, né? Pra aparecer só o que você quer. Então, o que é que eu faço, né? Eu vou aqui em filtrar por... Acho que, se não me engano, é aqui, filtrar por... Tem uma outra forma de filtrar. Filtrar... Aqui, ó, filtrar por condição. E o que é que eu faço quando eu quero filtrar só por um dia específico, né? Filtrar por condição. Aí tem aqui nenhum. O que acontece? Eu vou... Clico aqui, ó. Texto contém, certo? E aqui eu coloco, por exemplo, 02 barra 03 barra 2023. E eu vou aqui e clico em OK, certo? E não apareceu nada. Por que que não apareceu nada? Caramba. Por que que não apareceu nada? Vou saber agora. Apareceu, tá vendo? Por que que não aparece com barra? Essa daí me pegou. 2023. Ah, talvez eu saiba por quê. 2012, certo? Vou ter o ano de 2012. Mas o que acontece? Quando eu quero filtrar por um dia específico, geralmente eu filtro assim. Eu vou aqui em filtrar por condição, selecionar a opção texto contém, certo? E aí eu coloco que o que é que eu quero, né? Que no caso é o dia e o mês e o ano que eu quero, né? Mas tem várias outras condições, tipo, o texto não contém. Eu só quero tudo menos o que não contém 02/03, ou seja, o dia 2 do mês 3, que também dá certo. Ops, aconteceu alguém ou não? Texto não contém, vamos lá. Tá vendo? Tudo menos o dia 2, tá vendo? E aí, eu posso filtrar por várias condições, certo? E eu vou limpar isso daqui, limpar esse filtro. Limpar. Tirar tudo daqui. Selecionar tudo e voltar tudo novamente. Ok, certo. E para mim tirar essas opções aqui de filtro, eu só clico aqui de novo, ó, remover filtro e tudo show, tá bom? Tudo tranquilo. Outra coisa que vocês podem fazer também, pessoal, é publicar um gráfico na internet. Ou vocês podem simplesmente publicar mesmo a sua planilha inteira, tá bom? Na internet mesmo, com um link lá, como se fosse um site, certo? Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, um gráfico. Eu vou aqui no gráfico, clico nos três pontinhos e vou em publicar gráfico, certo?
e vai ter aqui, ó, patrimônio versus data. Mas eu posso publicar a página 3, a página 4, posso publicar o documento inteiro, posso publicar tudo aqui que eu quiser, certo? Vou publicar aqui patrimônio versus data. E tem aqui, ó, interativo e imagem. Aqui você compartilha como imagem, né? E aqui em cima como interativo. Vocês vão ver logo a mais. Eu clico aqui em publicar, clico aqui em OK, certo? E já vai gerar esse link. Se eu acessar esse link aqui, olha o que vai acontecer, certo? Eu tenho acesso aqui ao meu gráfico de forma interativa, bem parecido com o Power BI, certo? Como se fosse um Power BI. Mas, certo? Vou publicar aqui vários gráficos, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. O banco. Página 4. Vou publicar como página da web. Deixa eu ver agora se dá certo o que eu quero. Opa, preciso de permissão para acessar o documento publicado. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Pronto, acho que deu certo agora, pessoal. Vamos ver aqui. Foi, deu certo mais. Só mostrou. Não. E aí como é que fica, pessoal, publicado na internet, certo? Agora sim, você não vai fazer isso para dados sensíveis, né? Você vai fazer isso apenas para coisas que você sabe que pode ser publicado aí na internet, pode ser mostrado na internet, né? Então, recapitulando o que foi que eu fiz, eu só cliquei em algum gráfico, fui aqui nos 3 pontinhos, fui aqui em publicar gráfico, selecionei aqui a página 4, certo? Selecionei a página 4, cliquei em publicar e gerou esse link. Eu queria só que fosse publicado só os gráficos, mas eu não consegui fazer isso, cara. Eu não consegui publicar só os gráficos. Ah, se eu quiser compartilhar para algum amigo, para esse amigo editar. Para quem não sabe, dá para fazer edições simultâneas. Aí dá para, por exemplo, 5 pessoas ao mesmo tempo acessar a mesma tabela e editando e mudando. Como é que você faz isso? Você vai aqui em compartilhar. Pronto. Dê um nome antes de compartilhar. Porque minha planilha aqui tá sem título, né? Eu vou colocar aqui aula. Certo? Porque eu esqueci de colocar um título aqui para minha planilha, certo? Mas quando você clicar aqui em compartilhar, com certeza já vai direto para essa tela aqui, tá vendo? Então o que é que você vai fazer? Você vai aqui, você pode compartilhar por e-mail, certo? Ou você pode compartilhar por link, certo? E você pode, por exemplo, eu quero que o meu amigo tenha acesso de editor, certo? Então eu vou aqui em registro, vou qualquer pessoa com link, certo? E aí tem aqui, ó, leitor, certo? Leitor não pode editar, só ler. Então eu vou aqui, clico em editor e aqui eu clico em copiar link, mando para quem eu quero, certo? Essa pessoa vai poder editar a tabela aqui junto comigo. E eu posso também mandar um convite por e-mail, certo? E quando essa pessoa entrar nesse convite por e-mail, eu posso dar permissão para essa pessoa como um editor, tá bom? Vou deixar aqui essa tabela privada mesmo, restrito. E pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, certo? Foi uma iniciativa aí pra gente dissipar o conhecimento, certo? Espalhar conhecimento para as pessoas que nem que não saibam, né? Mas que não estavam ligadas, certo? No Google Docs, na quanto ela é poderosa, certo? Isso aqui é só um pouco, só pra gente ter noção, certo? Como é que funciona, pra não achar que é coisa do outro mundo, certo?
mas ela é muito poderosa essa ferramenta, tá bom, galera? E deixe aí seu feedback aí nesse vídeo, certo? Se você tá vendo esse vídeo, deixe seu feedback. E tenha uma boa noite, um bom dia, boa tarde. E obrigado por ter assistido esse vídeo.